Ok, muito obrigado pela pergunta que me foi feita. Antes de eu responder a sua pergunta, gostaria pelo menos de dar aqui um contexto. E queria fazer primeiro isso. Se me permites, gostaria de fazer primeiro uma análise e depois a responder a sua pergunta. Obrigado. Eu tenho aqui duas pessoas com quem eu quero iniciar a responder a sua pergunta, mas também fazer primeiro a análise. Primeira coisa que eu quero falar do contexto da nossa economia é o seguinte: quando nós estamos a falar da economia angolana, precisamos primeiro definir se estamos a falar da economia europeia ou a economia africana. E essa economia africana, que tipo de economia africana é? De quem foi a ideia? E esta economia Europa, de que tipo de economia é? De quem foi a ideia? Essas são as análises que nós precisamos de fazer quando nós estamos a falar de um sistema econômico. Okay? Primeiro ponto. Segundo ponto, gostaria então aqui de fazer uma análise com dois livros de grandes líderes que eu admiro muito. E comento também já que as pessoas, depois de eu fazer a análise com esses dois líderes, as pessoas também vão conhecer, a maioria conhece e vão adquirir os seus livros. A primeira pessoa é o ex-presidente do Ghana, Kwame Nkrumah. O Kwame Nkrumah escreveu vários livros. E livros que nós precisamos ler agora como jovens. Muitos jovens temos que ler esse livro. Um dos seus livros, ele escreveu o seguinte, no seu livro de Confucionismo, ele escreveu, chama-nos a atenção de três coisas quando nós estamos para analisar um sistema, que seja econômico, que seja um sistema político, que seja um sistema de saúde. Ele chama a atenção que nós temos que fazer o seguinte, e eu vou aqui ler o que ele aqui diz. Mas, primeiramente, ele diz, quando nós analisamos uma ideia de sistema que não é nossa, devemos vê-lo no contexto da história intelectual. Okay? Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto que ele chama aqui a nossa atenção, ele diz o seguinte, intelectual qual ela pertence e devemos vê-lo no contexto do meio que nasceu. Devemos fazer três coisas. Antes de nós analisar um sistema econômico, o sistema da economia angolana, devemos fazer três coisas. Primeiramente, analisar o contexto historial intelectual. Esse contexto historial intelectual podia ser, por exemplo, os 6 fundadores do MPLA, não é? Os 6 fundadores do MPLA. E qual ela pertence? Os 6 fundadores do MPLA, qual eles pertencem? E o segundo, aonde nasceu? Esse é a primeira coisa quando nós estamos a falar da economia. É a segunda coisa quando nós estamos a falar, é a segunda coisa quando nós estamos a falar da economia angolana. Não só angolana, mas africana. Precisamos, primeiramente, definir. Estamos a falar de que tipo de economia? Economia europeia, neo-economia, ou estamos a falar a economia africana? E quando nós estamos a falar desse sistema econômico, devemos então olhar na história intelectual a qual ela pertence e vê-lo o contexto em que nasceu, ok? Agora, a segunda pessoa que eu também gostaria de fazer essa análise, antes de responder a sua pergunta, é o Walter Ronaldin. Walter Ronaldin, no seu livro Como a Europa sobrevivia à África. Ela aqui nesse livro chama-nos a atenção. Quando nós estamos a fazer uma análise da economia africana, temos que olhar nos 3 tempos. O passado é igualmente aquilo que o
mais ou menos, eu acho que tem a ver também com aquilo que o Kwame Nkrumah fala no seu livro Concisismo. E aqui o Walter Rodney chama-nos a atenção que temos que olhar nos 3 tempos: o passado, o presente e o futuro. Para nós entendermos a nossa economia de hoje, precisamos primeiro estudar a nossa história e depois vamos ver os resultados do presente para que nós entendamos o que vamos fazer no futuro. Ele chama a atenção desses 3 tempos para quando nós tivermos para fazer uma análise da nossa economia atual, que nós temos em Angola, temos que olhar nos três tempos e depois podemos, então, fazer uma análise e falar sobre a economia. Essa é a primeira coisa que eu gostaria de falar antes de responder a sua pergunta. E eu agora vou responder a sua pergunta e também dar mesmo um contexto à minha resposta. E vou falar mais disso um pouco, mais disso daqui a nada. Agora, vou responder a sua pergunta. Para mim, a economia angolana é uma economia para as necessidades das nações brancas. Ok? Eu vou enfatizar mais uma vez a minha resposta. A economia angolana, para mim, é uma economia para as necessidades das nações brancas. Essa é, para mim, a economia angolana. Isso é como eu qualifico a economia angolana. Ela é uma economia que é produzida com as suas atividades para satisfazer as necessidades e as vontades das nações brancas. Essa é a minha resposta. E gostaria também aqui, agora que eu já dei a minha resposta, falar um pouco o que é economia, para nós também, pelo menos, poder analisar um pouco da economia angolana. Certo? Se me permites, eu gostaria de dar aqui a definição, para mim, o que é economia no contexto europeu, ok? Porque não é o contexto africano. A economia no contexto europeu, o que é economia? A definição simplesmente da economia no contexto europeu. Uma economia é um grande conjunto de atividades de produção e consumo internacionadas que ajuda a determinar como os recursos são alocados. A primeira definição. A segunda definição. Em uma economia, a produção e o consumo de bens e serviços são usados para atender às necessidades daqueles que vivem e operam nela. Por isso que eu respondo que a economia produzida pela Angola, ela é uma economia que dá resposta às necessidades das nações brancas, não às necessidades dos angolanos e angolanas que lá vivem, no nosso continente, nosso país. Desculpa, não. Bem, gostaria então também de dizer aqui um pouco sobre a economia angolana. Um pouco, se me permites, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a economia angolana. A economia angolana, que tipo de economia Angola tem? Angola tem um sistema econômico controlado e governado pelo um governo chamado MPLA. Essa é a economia de Angola, controlado no governo central, dirige a economia, o que diz respeito à produção e distribuição de bens. Essa é a economia de Angola. Uma economia controlada pelo governo, que diz a respeito
produção, distribuição de bens. Agora, quando nós olhamos nisso, temos que perguntar também quem é o governo. O governo é nada mais os 6 fundadores do MPLA. E quem são esses seis fundadores do MPLA? Qual fora? Agora, por isso que eu di primeiro o contexto do Kwame Nkrumah, onde ele diz que precisamos olhar primeiramente na história intelectual. Nesse caso de Angola, a história intelectual tem a ver com os 6 fundadores do MPLA, que hoje, no presente, o White Rodney, ele chama a atenção que nós temos que olhar nos 3 tempos. Hoje, no nosso presente, vimos que o governo angolano é que tem o controle da economia, produção, distribuição de bens. E a pergunta, quais são esses 6 fundadores? Esses 6 fundadores, quando nós olhamos na intelectualidade historial desses 6 fundadores, eram 4 portugueses, são chamados mestiços, muitos deles não são mestiços, são mesmo portugueses, os 2, 3 são portugueses, e 2 angolanos, que é chamado de assimilados. Não vou aprofundar muito mais isso, mas gostaria de dar esse contexto para que nós entendamos, quando nós estamos fazendo uma análise da economia angolana, precisamos também analisar esse sistema, porque elas funcionam juntos, elas estão conectadas com a outra. Não podemos falar da economia atual sem nós olharmos no passado e sem nós olharmos fruto do passado, o resultado do passado e que vai acontecer no nosso futuro. Okay? Agora, a pergunta também podia ser, fiz aqui a pergunta também podia ser, que tipo de país Angola é? Que tipo de economia que Angola tem agora? Embora que Angola é rico em petróleo, diamante e outras coisas, mas as pessoas vivem na pobreza, como nós todos sabemos, a pobreza definida no contexto europeu. Por isso que eu iniciei a fazer uma análise sobre quais são as definições que nós estamos a dar. Porque pobreza, quem produz a pobreza? A pobreza é uma coisa que foi produzida. Angola vive uma pobreza no contexto europeu que afeta a sua população. Por isso que eu digo, a minha resposta foi que a economia angolana é uma economia que para as necessidades das nações brancas. Porque agora, o que nós vemos na nossa realidade de Angola é que a riqueza de Angola, toda a riqueza, as pessoas, elas não sentem aquilo que é da riqueza, porque é a riqueza no contexto europeu. Por isso nós temos que definir. Estamos a falar qual tipo de riqueza. Okay? E também, por exemplo, agora se vamos falar a riqueza e produção, bens, essas coisas, como no contexto europeu, causa, nesse caso, uma taxa de natalidade em Angola a mais maior do mundo. Quero aqui enfatizar, já para terminar, que Angola tem 35... Desculpa, aqui está para carros. Tem 35... Ele é rico, tem 35 das riquezas do mundo, da riqueza comercial do mundo, minerais, dos 40 que o mundo tem. Estamos a falar 35 aqui, aquele que foi descoberto. E Angola deve ter muito mais. Mas o que foi descoberto são 35 do mundo, daquilo que tem, dos 40 que o mundo em todo tem, Angola tem 35 descobertos. A riqueza de Angola. E a riqueza definida pelo europeu. Precisamos sempre enfatizar isso para que, quando nós estamos a falar desses contextos, temos que falar desse jeito.
essa é a minha resposta e mesmo já para parar. Quando nós estamos a olhar na economia, qualificar a economia angolana, precisamos mais uma vez definir se estamos a falar de qual tipo de economia. Estamos a falar economia europeia ou estamos a falar a economia africana que nós vamos definir para nós? Precisamos ainda. E eu vou falar talvez mais em frente sobre isso. Muito obrigada.